Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um Choplacast. E no episódio de hoje, iremos tratar sobre identificação de pessoas, mais conhecido como PCR. Então, hoje teremos a ilustre presença dos médicos Adriano Fortini e Lucas Bom Santos. dia. Bom dia. Então, para começar, Adriano, o que é PCR? PCR é reconhecido como um dos avanços científicos mais importantes da biotecnologia moderna. É uma técnica que permite a amplificação do DNA para cerca de 10 mil pares bases. Ou seja, uma pequena quantidade de fragmento do DNA pode ser clonado em poucas horas, em milhões de cópias. Quando o PCR ele pode ser usado? Ele é usado como uma ferramenta básica na biologia molecular, para assegurar que o DNA seja suficiente para realizar as técnicas adicionais. Com essa nova tecnologia, o que os cientistas são capazes de fazer com ela? Entre as inúmeras tarefas possíveis de se fazer com essa tecnologia, uma delas é identificar potenciais suspeitos, os quais o DNA podem combinar com evidências deixadas em locais de crimes, identificar vítimas de catástrofes, exonerar pessoas acusadas de crimes de forma errônea, definir a paternidade e outras relações parentais, detectar bactérias e outros organismos capazes de poluir o ar, água, solo e alimentos, e combinar doadores de órgãos com receptores em programas de transplantes. Nós sabemos que o PCR ele possui um ciclo. Como que esse ciclo ele funciona? Como é que funciona esse ciclo do Esse PCR? ciclo ele é dividido em 3 etapas. Primeiro, a desnaturação, onde ocorre a separação da dupla fita do DNA. Aí depois dessa etapa vem o emparelhamento, que os iniciadores determinam a região que vai ser copiada. Onde que eles querem que eles vão copiar, eles copiam. Aí tem a extensão, que é a parte que alonga a enzima Taq polimerase, complementa a fita, formando novamente a dupla fita. Como foi dito anteriormente, o PCR é usado também na ciência forense, investigações criminosas. Como ele é usado para esses fins? A ciência forense consiste em procedimentos científicos para ajudar a resolver assuntos de cunho legal. Na cena de qualquer crime, uma série de provas físicas pode ser deixada, como fios de cabelo, células de pele, sangue, e com o DNA dessas amostras, temos a capacidade de indicar uma solução ao crime. Como surgiu esse método? Esse método ele é utilizado desde os anos 80. E ele tem a possibilidade de ser aplicado em diversas áreas. Pode ser em laboratório de pesquisa, ciências forenses, testes de genética e diagnósticos. Foi descoberto pela cientista Kary Mullis, da extinta Cetus Corporation, que desenvolveu esse método com base na relação em cadeia da polimerase, um processo que replica o pedaço de DNA milhões e milhões de vezes. Qual o objetivo principal do PCR? Fazer com que haja um sequenciamento de genes e, com isso, detectar diagnósticos de doenças infecciosas e ou hereditárias, conhecido por sua eficácia e rapidez, podendo alcançar resultados em poucas horas. Então, com o passar dos anos, né, a ciência foi evoluindo, possivelmente o PCR também foi evoluindo. Como foi essa evolução? A evolução fez com que houvesse mais opções seguras em várias áreas. Nos experimentos iniciais do PCR, utilizou-se a enzima DNA polimerase de E. coli, mas era destruída toda vez que a temperatura passasse de 95 graus Celsius, o que era necessário para dar certo. Houve uma descoberta da enzima Taq polimerase extraída da bactéria Thermus aquaticus. Esse organismo ele vive em regiões resistentes à desnaturação pelo calor, por ter características muitas enzimas termoestáveis. Sendo assim, foi utilizada para substituir a enzima anterior. Um avanço também que foi importante para a técnica do PCR foi o desenvolvimento de metodologias que possibilitaram o acompanhamento da amplificação do DNA em todo o processo e não somente no final, podendo assim observar o que ocorre durante o teste e não só do final. Então, nosso atual momento é de pandemia, né, do coronavírus. O PCR ele pode ser usado de alguma forma, né, nessa pandemia? Com a pandemia do Covid-19, um dos testes mais confiáveis é o PCR. Como o Brasil não pretende ficar sem esses testes e tal, está usando apenas em casos mais graves, como em casos de internação.
Eu vou falar uma linha do tempo para situar mais ou menos como que ocorreu o PCR. Primeiro, em 1983, a Carrie Mullis criou, né? Aí, em 1985, é, essa tese foi apresentada à comunidade científica e publicada na revista Science. Em 86, a Taq polimerase, a descoberta da bactéria termos aquáticos e a extração de sua DNA polimerase possibilitou o aperfeiçoamento da técnica, que não necessitava da adição de DNA polimerase a cada ciclo, pois a mesma suportava temperaturas de mais de 100 graus Celsius. Em 1987, com a patente da PCR por parte do Perkin, desenvolveu-se a automação para o controle do aumento e redução de temperatura. Nesse momento, surge o termociclador. Seguindo a linha do tempo do Lucas, em 1992 foi feito o primeiro teste diagnóstico desenvolvido para o HIV, descartando o problema da janela imunológica estabelecida pelo vírus. Em 1993, Carrie Mullis recebe o Prêmio Nobel de Química. E em 2003, o desenvolvimento da PCR em tempo real, ou qPCR, técnica de PCR na qual se utiliza, além dos primers, que são os iniciadores de amplificação, as sondas marcadas, possibilitando a quantificação do alvo em estudo, aumentando assim a quantidade em poucas horas. Então, esse foi o nosso Chuplacast de hoje. Muito obrigado pela presença do Dr. Adriano, Por nada, obrigado também. Dr. Lucas. Obrigado pelo convite. Então, qualquer dúvida, deixe o seu comentário aí, dê o seu like. Muito obrigado por essa participação. Até mais.